Bem-vindos a mais esta reflexão. Podemos ter dúvidas? Podemos falhar na nossa fé? Essa é a questão. Nós precisamos entender que sim, pois faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento do Senhor e de nós mesmos. Pois à medida que caminhamos e à medida que duvidamos, nós compreendemos o quanto amadurecemos e o quanto confiamos no Senhor. É uma jornada, a gente precisa olhar a nossa vida como uma jornada, nada diferente disto. Situação que Pedro viveu quando pediu ao Senhor para que ele pudesse caminhar por sobre as águas. Diz lá em Mateus 14, 28 até o versículo 30. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Situação normal. Faltou-lhe fé? Sim, faltou-lhe fé. É um problema? Não. Faz parte do processo. É isso que a gente precisa entender. Somos chamados para fazer muitas coisas. Começamos bem, mas de repente esquecemos da maneira como Deus opera. Ou queremos fazer segundo a nossa força, segundo o nosso conhecimento e entendimento, ou agimos como quem não conhece a Deus. Começamos a duvidar, pois olhamos as circunstâncias à nossa volta e não segundo aquilo que é a promessa do Senhor. Que a gente precisa entender e aprender sobre isso. Que nós crescemos são com estes processos. Ele simplesmente serve para escancarar diante dos nossos olhos a nossa realidade e aprendermos a depender do Senhor. A quem clamamos? Ao Senhor. A quem pedimos por socorro? Ao Senhor. Então, como Pedro fez, é o que nós devemos fazer e é o que nós devemos ter a certeza. Podemos até pensar no Salmo 23, quando fala que podemos caminhar pelo vale da sombra e da morte, e ter a certeza que a vara e o cajado do Senhor é quem nos conduz nessa jornada. Nós precisamos aprender que faz parte do processo de nossa vida de amadurecimento, esta jornada onde duvidamos, aonde não conhecemos. E aí a gente aprende sobre o poder, a maneira de Deus agir e a maneira dele nos conduzir. E a gente precisa aprender a fazer tudo sempre mantendo os olhos fixos naquele que nos sustenta e não nas circunstâncias que nos cercam. Pois os momentos existem, as dificuldades estão aí e não podemos fugir disto, mas devemos fazer a caminhada como quem vê o invisível, a convicção da certeza daquilo que Deus falou. Não podemos duvidar, mas faz parte da jornada este processo de crescimento, de amadurecimento, o crescer na fé, o aprender a confiar no Senhor e saber que Ele nos sustenta. Que a gente possa caminhar, amadurecer, fazer e viver a vontade de Deus, aprendendo, conhecendo Ele e confiando naquilo que Ele nos ensina. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.